Naquele momento, o amigo de Jó estava querendo trazer sobre Jó um peso que ele estava totalmente fora da ortodoxia, que ele estava fora do dogma. Ele argumenta que as palavras de Jó são uma ameaça ao dogma religioso aceito. O que nós aprendemos com isso? Que muitas das vezes, quando as pessoas pegam o dogma, pegam a tradição religiosa com a palavra, sem estar banhada com o Espírito Santo de Deus, com amor e com a compreensão, com uma visão de querer ajudar o próximo, a pessoa se torna um juiz, né? Ele se torna um legalista diante das coisas de Deus. E ele pode estar trazendo problemas muito sérios em relação à obra do Senhor. Não era assim sempre que Jesus vinha tratar diante dos fariseus, mostrando para eles que eles tiravam ali, né, o dízimo até mesmo da hortelã, do coentro, né, do cominho, e tudo tirava o dízimo, porque ali aprazia o coração daqueles homens. Mas só que eles não sabiam o que era o amor ao próximo, e muito mesmo honrava pai e mãe, mas pegavam até mesmo dízimo ali e pregavam, usavam a palavra a favor deles. Então nós temos que aprender, né, a cada dia, buscar a cada dia a direção de Deus, saber que Deus é um Deus justo, Deus é um Deus fiel, que Deus é um Deus, né, de justiça, e que a tua palavra ela tem que ser cumprida, né, que nós temos que realmente ser santos, buscar a cada dia nos santificar mais e mais, mas nós temos que tentar ensinar todas essas coisas e estar direcionando pessoas nessa visão, mas sem pesos sobre os seus ombros, mas de uma forma com que eles venham passar a querer obedecer a Deus, ter temor de Deus, mas com amor, sabendo que Deus é um Deus que ampara em todo o tempo. Subtópico 2, uma ameaça à tradição religiosa. Em tudo isso que eu disse, né? Segundo ele faz, ainda que fosse homem sábio, Jó não era mais sábio, nem mais antigo do que o dogma que ele estava negando. Então ali ele faz já outrora que Jó era um amigo ali na caminhada com ele, naquele momento ele estava colocando ele como um condenado e não estava tendo nenhuma dó nem piedade diante daquele homem, que era Jó. Então é tudo isso que eu tinha dito. Um defensor celeste. O patriarca se expressa em linguagem poética, mas sua mensagem é profética. Seu anseio por um mediador prenuncia o justo advogado, Jesus Cristo. Sua fé o projeta para o alto, à procura de quem possa defendê-lo. Isso aqui é algo também que nós devemos aprender, e é importante que nós venhamos aprender. Diante de determinadas situações que você se sente acuado, até mesmo pela ameaça e pelas acusações das pessoas, o melhor que você venha fazer é estar olhando com fé para o alto. E nisso Jó teve sabedoria de olhar para o alto e de estar realmente querendo ser justificado por aquele que é advogado fiel. E assim nós temos que fazer também. Não querer nos defender nós mesmos, porque em determinadas situações, se você tentar se defender, pior fica, mas é deixar o tempo passar e Deus te justificar. Subtópico 3, os pecadores diante de um Deus infinito. Subtópico 1, Deus não se importa com quimeras humanas. E esse era o outro discurso de Elifaz, dizendo que Deus, na sua transcendência, na sua divindade, ele não se preocupava de tal forma com o homem. E isso não é verdade. Nós vamos aprender que quando ali Jesus, ele viu com que Pedro negou ele 3 vezes, Jesus ele voltou e acalentou Pedro, porque Pedro estava grandemente atribulado em seu coração, porque estava carregando uma culpa muito grande por ter negado Jesus na noite da crucificação. Mas Jesus, ele quando ressuscitou, ele mandou mensagem para Pedro e veio diante de Pedro e dos discípulos e ali colocou paz ao coração de Pedro, mostrando para Pedro que Deus é um Deus perdoador, que o tempo todo está ao nosso derredor querendo com que nós venhamos nos arrepender ou
saber que nós podemos confiar em Deus. Amém? Subtópico 2, Deus caminha com os homens. Isso é uma passagem que nós devemos estar cada dia tendo certeza em nosso coração. Em Cristo Jesus, Deus caminha com os homens, sendo o Altíssimo transcendente, envolve-se com os seres humanos nos diversos detalhes da vida. Nós aprendemos através, como eu disse, de experiências e não somente através do dogma, que Deus ele é um Deus que se preocupa conosco, sim. Quantas das vezes a gente não passamos por experiências com o nosso Deus, onde eu mesmo já tive experiências tão profundas com o Senhor em relação aos cuidados de Deus, até mesmo sobre a vida e até mesmo o que pensava e como até está educando as minhas filhas, o que eu deveria estar falando e direcionando de palavras para minha esposa. Ou seja, Deus ele é um Deus que se relaciona conosco nas pequenas coisas. Nós devemos entender que Deus ele caminha conosco. E conforme nós vamos caminhando com Deus, que nós vamos obedecendo a Deus, buscando Ele de todo o coração, Ele começa a se revelar de forma tremenda sobre a nossa vida e mostrar os seus cuidados sobre a nossa vida. Vale a pena a gente ser fiel a Deus. Então, nesse subtópico 2, Deus caminha com os homens, nós devemos entender que realmente Deus ele caminha conosco. Deus ele não tem por inocente o culpado. Deus ele tem a sua balança que ela é justa e fiel, mas quando nós passamos a ter a intimidade com o Senhor, nós vamos enxergando como que Deus trabalha em nossa vida de uma forma tão maravilhosa. E isso, né, que você venha provar de Deus também. Creia que Deus ele é um galardoador daqueles que o buscam, né? Creia que se você buscar a Deus de todo o seu coração, Deus vai te revelar coisas profundas e ocultas que você não sabe. Ou seja, creia que quando você se relacionar aqui com Deus, Deus é um Deus bom, Deus é um Deus justo, Deus é um Deus de doutrina, mas que realmente Deus caminha conosco. Amém? Essa é a lição que nós deixamos nesse dia de hoje. Que Deus ele venha completar essa palavra no seu coração, que você venha buscar a cada dia se santificar mais, ser mais justo, buscar cumprir toda a vontade de Deus através da sua palavra, mas que você venha ser banhado também pela presença do Espírito Santo de Deus e que haja amor em teu coração, para que você possa ter uma visão e a mente de Cristo. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus. Amém.